Suco! Hoje estamos aqui para mais um suco com o Isaías Tavares Nani, claro, e com o... Rafael Guizzo, galera. Você tá se achando, né? Começando o programa. Que isso? Só porque é especial? Só porque é especial? Quem que tá aqui com a gente? Quem que tá aqui com a gente? Rodrigo Teaser, o real, que mais aguardado. Palmas! Pois é. Não era só a gente que tava esperando, todo mundo tava Todo esperando. mundo tava na expectativa. E aí, como é que você tá? Tô bem, mano, tô bem. Bem? Obrigado por me receberem, obrigado pelo convite. Eu achei muito engraçado quando eu vi o negócio do... Falei, mano, que história é Não, essa? foram dois, né? Não foi só um corte. Se vocês sabem do que a gente tá falando. Foram dois. Não sei se você viu. Primeiro, você recompartilhou os dois no Foi. Instagram. Eu achei que era piada. Eu achei que era uma O piada. negócio de vender o Não, boneco? mas- Eu falei, cara, eu achei que era uma sacaneada comigo. Eu não Claro sabia. que não. Aí quando eu dei, eu falei, não, tá no YouTube mesmo. Não é Ai, sacanagem, cara. não. Desde o começo, desde que a gente começou assim, eu cheguei aqui e o Guizzo trouxe o bonequinho do Michael, assim, ele chegou... Do Michael, não. Não, Me exato, respeita. exato. É Me porque respeita. eu peguei e falei, legal, o bonequinho do Michael, né? Aí ele olhou pra mim e falou, não, Michael não. Ele apontou assim, Michael não, esse aqui é o Rodrigo Tito. E foi aí que eu perguntei pra ele, né? Eu perguntei pra ele, mas quem que é o Rodrigo Teaser? Ou seja, eu não conhecia. Mas é por isso que quando eu vi, eu falei, eu ainda comentei lá, eu falei, galera, mas vocês estão fazendo essa piada aí, é muito... Essa brincadeira, eu falei, é muito restrito. Muita gente não tá entendendo do que se trata. Assim, isso aí. mano. A galera pega a referência. Né? Daí é engraçado, porque às vezes o convidado tá falando mó sério, tipo... tô aqui com o boneco do Michael. A gente corrige na A hora. gente sempre corrige sério, assim, ó. Michael não, Rodrigo. E o cara deve falar, mano, que... Não, mas que nem a Maíra veio aqui, você conhece a Maíra? Que era do College Eleven. lá da Sim, Disney. Maíra, pô, puta artista. Mano, ela veio aqui, daí ela... Rolou isso, né? Ela falou na hora. Ela chegou e falou, tipo, não, deixa eu ajeitar o Michael aqui, daí eu falei Rodrigo Teaser. Só, ela nem percebeu, né? Eu só falei. A gente só coloca o parênteses, assim, ó, sempre pontuando, né? Quando o convidado fala. Mas antes de começar, eu queria saber uma coisa. Por que você saiu apresentando o programa, como quem não quer nada? O que aconteceu? Cara, sei lá, hoje é meu aniversário, né? Ah, é? Hoje é teu aniversário? Hoje é meu aniversário, de verdade. Dia 18 de maio, dessa vez de 2023. Tá velho? 22 aninhos. Não, tá muito novo, vixe Maria. Mas você acha que isso aí é velho? Como é que você tá? Cara, assim... Bom, você tem 19 e é mais velho que eu, né? Todo mundo Tem sabe. 19? Eu tenho. Nossa, e eu que sou muito velho, pô, você não tem noção. Ai, meu Deus. Não. Não, tudo bem. Já que é aniversário, pode passar aí um negocinho, só pra gente ficar mais à vontade, entrar no clima da festa? Pô, como assim? Mas é teu aniversário mesmo? Não, na Pô, moral. parabéns, mano. Eu ia falar, Parabéns, pô. cara, eu juro pra você, admiro demais. obrigado. Que da hora. Ah, mano, tem um kit aqui, né? Só pra gente... Só pra Olha dar uma isso, elaborada cara. aqui, né? Olha isso. Não. Você acha que aqui que a gente esquece? Esquece, olha aqui, ó. Caramba. Bolo. E eu não sabia disso, de verdade. Palmas. Você vai acender uma vela? Ui. Você vai acender uma vela pra gente também? Então, aqui no estúdio, acho melhor. Teve a vez que o cabelo do Michael pegou fogo, né? Não foi? Cara, ali foi um acidente sério. Quando é E que pior aconteceu que- isso? Foi um acidente engraçado que, assim... Mesmo, né, pô, a gente fala, Hollywood, pá, isso daí foi em 84. Agora, eu acredito que foi 84. Porque o acordo, todo o lance começou em 83. Era a Pepsi para patrocinar a última turnê dos Jacksons. E aí elaboraram aquela coisa que nem era a entrada real do show, mas era uma propaganda, era uma Billie Jean cantada como um jingle de Pepsi. E aí abria uma parede de luz, o Michael surgia, dançava, pá, explosão, pá, explosão. E aí, obrigado. E aí o que acontece? A gente tá falando de, 83, 84, eu acho que 84. E não existia gel de cabelo que não fosse à base de álcool, que isso é uma coisa que só surgiu depois. E os efeitos especiais, não tinha conversa, cara. Era pólvora mesmo, e aí eram vários tipos diferentes de pólvoras que eram tratadas de formas diferentes para gerar o efeito. E aí ele já tinha gravado vários takes. Na última tentativa, né, que depois dessa não teve como, uma fagulha caiu. E aí tem um vídeo, o vídeo é horrível de ver, mas enfim,
Porque você vê a hora que aquela fumaça começa a evoluir para um fogo E o fica- cabelo dele queimando e tem o vídeo. vai pro Caraca. scalp. E tem, Na verdade, você tem tem ele vídeo. gritando, tipo... Ah! Não tem áudio do momento. O vídeo não tem áudio. Não, mas tem assim, ele desesperado, girando, tentando mexer, quando o pessoal vem bater. Ficou não sei se é scalpo que se chama, mas ficou mesmo. Pegou a careca mesmo. Não, assim. acabou aqui. E assim, depois, Michael tem um livro só autobiográfico, ele fala que foi uma falha relativamente burra. Porque Poderia ter evitado. existia um tamanho, uma distância segura considerada pelos bombeiros, que era uma distância segura para se usar o efeito, e eles estavam usando metade daquela distância. Uhum. E aí o que Então- acontece? É o processo neles, né? Então, na verdade, aconteceu uma coisa muito maluca que assim... Esse é o seu, né? Esse é o meu. Esse destruído. Ele... o primeiro sempre é o que mais sofre, né? Não tem jeito. Deixa o papel aqui um pouco. Eles nem precisaram, na verdade, processar, não rolou nenhum processo. Acho que a produtora e a Pepsi tiveram a consciência de que fizeram besteira. Pediram desculpa. E eles, Não me deram, processe, por eles favor, deram uma né? indenização pro Michael. Aham. Essa indenização virou um hospital. Caramba. Ele pegou todo o dinheiro da indenização e construiu uma ala para queimados no hospital. E aí acabou que Você não vai servir a gente? a gente se serve também. Não, eu tenho que servir ele, cara. Ele é aniversariante. Né? Não, Rodrigo, pelo amor de Deus. O meu Caraca, o meu Rodrigo par- vai servir, o né? meu É par- admissível. o meu parceiro de programa pode fazer esse trabalho. Não, aqui, ó, o aniversariante. A gente tem que servir o aniversariante. A gente se serve. Mas... Manda esse aí também. Aí, Regra dos 5 segundos. aí, como é que fala? Aí, cara, isso gerou uma mídia tão forte, positiva. Tem mais aí? Raspas? Tem. Cara, e é bizarro que, assim, gerou uma mídia positiva pra Pepsi ao invés de negativa. É. E aí a Pepsi começou a ter uma vendagem muito mais forte do que era esperado. E aí o que seria um patrocínio pra Pepsi na turnê dos Jackson se tornou um patrocínio muito maior. Caraca. E essa parceria do Michael com a Pepsi, que começou com a última turnê dos Jacksons em 84, se manteve até 1993 com as turnês solos do Michael também. Então é uma coisa Que loucura. bizarra, né? E você, porra, tá demonstrando logo agora no começo do programa que já estudou bastante a vida do Michael, né? Eu nem sei se eu chamo de estudar, porque, tipo, eu gosto, né, cara? Então, tipo... é muito maluco falar, porque, assim... Eu até brinco com a galera que eu falo que eu sou um nerd do universo do Michael. Tipo, eu sou... Cara, qualquer negócio que tiver... Eu sou aquele cara que eu tô lendo um livro, aí eu tô lendo um livro, de repente, de um produtor que fala de uma coisa referente ao Michael de um período, aí ele fala de uma passagem... Você Aí compra o eu livro, né? paro aquele livro, aí eu fico na cabeça e falo, eu já vi alguma coisa sobre isso. Aí eu abro outros livros, tá aqui. Aí eu começo a cruzar as informações, entendeu? Tipo, aí Processo de pesquisa. eu faço isso muito. Ou tô vendo uma entrevista, aí o músico fala um negócio, eu paro e falo, puta, eu já vi isso em algum lugar. Aí eu não quero continuar pra não perder ali, eu falo, puta, eu já vi isso em algum lugar. Aí eu vou nos livros, achei. Então, tipo, é um lance que é prazeroso pra mim. Porque, assim, lógico que tem esse lance da queimadura e tal, isso é um negócio totalmente voltado à vida pessoal do Michael, né? Profissionalmente nem representa muito, mas quando você leva isso pro lado profissional também, cara, existem coisas assim na carreira do Michael que o pessoal ligado à música, a efeitos, a palcos, a galera não faz ideia do quanto esse cara foi definitivo para que a indústria se transformasse em outra coisa. Existe uma questão óbvia, porque o Michael é um artista pop, tem toda essa questão da imagem dele, e aí uma galera às vezes sempre coloca ele numa prateleira meio o Michael, esquisito e tal, mas cara, existem coisas que eu desafio qualquer cara vir aqui falar pra mim que a música, ela não seria a mesma se não tivesse tido alguns processos. Pode ser o crítico crica que for, que gosta de gritar na internet. Se não fosse o processo criativo, de pesquisa, de organização que foram feitas para álbuns como Thriller e Bad, a música não seguiria o mesmo caminho que seguiu. Porque era um lance assim, muito... Cara, pra você ter uma ideia, coisa boba, coisa que a pessoa... Eu vou falar aqui, a galera talvez... Existia uma forma padrão de se captar o som de um estúdio, que era feito há milhões de anos e tal. E a gente tem na história grandes momentos, tipo Beatles, quando os caras foram gravar alguns álbuns.
Tipo, lá na Bay Road. Isso, cara, houveram coisas que foram desenvolvidas porque eles queriam aquela sonoridade. Então você, automaticamente, a partir daquele ponto, existe uma nova sonoridade. E ela foi criada porque os caras criaram para os Beatles. Ponto. Acabou, não tem como contestar. Uhum. Quando chega na época de Thriller, por exemplo, existia uma forma de ser captado. E o Bruce Swedien, que era o engenheiro de som do Michael, ele é um cara malucão, visionário. E ele desenvolvia formas físicas de abafar o som e de reverberar o som. Então existem formas, por exemplo, tem uma passagem num documentário, que vai sair esse documentário, mas eu assisti uma prévia. Ó. E é um Vai sair, tipo, no cinema, assim? Mais um? Então, eles vão fazer um documentário sobre o álbum Thriller. E aí foram captadas entrevistas com todo mundo que trabalhou no álbum Thriller. E aí uma das partes, o baterista fala que ele tava tocando, e aí o Bruce Swedien falou, para, não é isso. E o Bruce Swedien veio com um monte desses grampos mesmo, sabe? Grampo normal que segura. E aí ele começou a fazer com um monte de madeira, uma abafadora assim. E aí o cara falou, cara, aí ele falou que ele tocava e ele tinha que passar por cima do abafador. Aí ele falou, cara, é impossível. Aí o Bruce Swedien falou, te vira. E aquilo gerou... Aquele cara que toca o prato aqui atrás, assim? Não, esse é o Jonathan Moffat. Esse cara é daqui, doidão, hein, esse é mano? doidão. Esse que eu tô falando, eu esqueci o nome dele. Ele é o batera que assina as músicas do Thriller. E aí ele fala que ele tinha que fazer uma manobra, assim, tá? E aí chegou no som... Ah, que demais, é isso que eu quero. Porque a gente tá falando de uma época que não tinha Pro Tools, plugin, não tinha nada disso, né? E aí o som ficou aquele negócio incrível. O cara tinha que aprender a tocar pulando, literalmente, uns pedaços de madeira. Caraca, gambiarra. E aí o cara pega e fala que um dia mandaram lá a Sony estava em processo de compra da CBS, mandaram pra Sony, um dia ele chega no estúdio, chega um monte de japonês lá que quer comprar esse sistema. O cara fala, eu quero comprar esse sistema, porque essa sonoridade, que sistema que vocês usaram? Aí ele pega e fala, cara, o sistema vocês vão ter que entrar e passar o dia comigo, porque o sistema tá aqui, é ouvido, eu vou lá e eu ouço, não é, o sistema não existe, não é um programa, não é um... Então, esse é um processo que, tipo, a forma que a coisa era captada. Por quê? Porque eles falavam, não, eu não quero essa caixa, a gente quer uma caixa mais assim. Ah, não é. Então, para algumas pessoas é um preciosismo, mas é o lance de você ter uma galera junto trabalhando com você que entende que o som que você quer não é esse, é outro. E vai buscando, e vai buscando. E tem um lance também muito incrível, que é o Synclavier, né? Que é um lance acho que, eu não sei se foi o primeiro, mas é um dos mais famosos, um dos primeiros bancos de áudio assim, digital, que ele tinha ali uns programas pré-existentes e aí começaram a ter várias, né, porque as pessoas pegavam e começavam a fazer suas próprias programações e era um banco de dados totalmente zoado, bagunçado. E o Michael chamou o cara que era considerado o mago disso, eles começaram a fazer uma programação disso em 1984, seguiram fazendo essa programação até 1987, para que essa programação fosse usada no álbum Bad. E depois do álbum Bad, isso se tornou meio que uma cartilha. Porque aquela sonoridade meio oitentista que a gente ouve, às vezes a gente fala que né, tem muita coisa que vem de MPC e a mistura mas tem muita coisa que a gente escuta e fala, de onde surgiu? Um cara lá um dia falou, eu quero esse som aqui, não é bem esse. E às vezes a gente coloca o Michael, porque é um artista pop, num lugar de, mas é o pop ali. E não é, né? Não. Caraca. Isso é uma coisa que eu fico pensando muito, tipo... Mano, o quanto ele revolucionou o mundo, assim, tipo... Porque a figura dele na história desse planeta é uma coisa absurda. É. E eu quero entender, tipo... Você poderia listar, assim, quais coisas que você diria que a passagem dele pela Terra mudaram o mundo? Cara, eu acho que a primeira delas isso eu esqueci, eu vou ver se até o fim eu lembro o nome desse jornalista. Mas ele é um cara incrível, assim, ele tem livros incríveis também sobre o Michael. Ele foi colunista da Rolling Stones por muitos anos. Show. E um dos livros dele, ele fala que Jackson 5 foram definitivamente o primeiro produto teen afro mundial. Não existia um produto para molecada negra antes de Jackson 5. Existiam personagens, existia o carinha ali engraçado, existia o cantorzinho que vinha, né? A gente já tinha Stevie Wonder, que era Stevie Wonder, mas ele era um prodígio. Essa coisa de chegar e falar, molecada, pá, uma família, Uhum. moleque canta e dança pra caramba. Esse negócio de ser jovem, né?
o moleque canta e dança pra caramba, olha que roupa da hora que ele usa. Ele tem o cereal dele, tem o desenho animado dele. Isso, querendo ou não, revoluciona todo um lance de autoestima da galera. E há quem coloque o Jackson 5 nesse lugar de o primeiro produto para esse público que não tinha. Uhum. E quando isso acontece um lance já... É muito louco, porque a carreira do Michael... os lances fora da música traziam pra música e a música levava pra fora da música. Então, quando acontece isso, o Michael começa... Os Jackson 5 começam a atingir um público e lugares que não eram esperados, nem pela gravadora. Então eles começam a atingir um público cada vez maior. E eles acabam, depois, num período que eles saem da Motown, vão pra CBS, eles acabam ganhando um programa noturno, que era um programa musical com sketches, tinha humor, e aí eles sempre tinham, sei lá, participação, Cher participou, Bill Cosby, um monte de gente participou, e aí, tipo, já é um outro lance, que é o seguinte, é uma família de cantores negros recebendo outros artistas negros no horário nobre. Então, são coisas que às vezes a gente pensa, mas alguém teve que fazer isso antes. E, tipo, obviamente que já existiam, de novo, já existia lá Sam Davis Jr., já existiam esses caras, mas dentro desse universo pop, da molecada, da família, do cara que vai, dança e tal, do cara que, né, o Michael querendo não flertando com a disco e tudo mais, era uma diferença. Com funk também, né? E aí, Thriller, eu acho que aí vem o Thriller... Que, na verdade, eu acho que Thriller é meio que a coroação de um lance que começa com Off the Wall, na verdade. Eu ia falar isso. Tem um Off the Wall antes. Off the Wall. Muito também. Off the Wall é uma briga boa pra galera. Qual disco é o melhor? Thriller ou Off the Wall? Porque Off the Wall, cara... Off the Wall, pra mim, é um negócio... Eu não sei. Eu queria muito que... Eu não sei. Às vezes eu entro numa aspira de pensar, pô, eu queria muito que, tipo, um Bruno Mars, hoje, gravasse um álbum... Óbvio que não seria comercial, seria experimental, mas eu queria muito que um cara como Bruno Mars gravasse hoje uma parada meio off the wall. Porque a gente tudo que a gente escuta naquele disco é real. Não existia você pegar... Porque assim, pra galera que não sabe, né? Hoje o cara faz uma frase errada, tudo na música é um gráfico, né? Então o cara pega esse gráfico, manipula o gráfico, bota no lugar certo. Melodyne ali. Aí o cara tá tocando, errou o tempo. Ele errou o tempo. Pega a bolinha, bota no tempo certo. Então, não que isso tire o talento de quem faz música, mas aquele disco, ele é 100% real. Tudo que você escuta de percussão, de metal, de corda, de voz, de banda, é verdade, cara. O Michael gravou lá. If you're living off the wall, if you're living off the wall, if you're living off the wall. Cara... trocentas mil vozes, e aí você escuta aquilo e você fala, cara, isso é real. E aí eu queria muito saber como um artista hoje faria isso dessa forma, porque hoje a indústria ela precisa de rapidez, né, cara? Então, tipo, o que o Michael levava 1 ano pra produzir um disco, primeiro que hoje ninguém produz disco, é IP ou de single, mas tipo, o tempo de produzir uma música no passado, hoje a galera às vezes produz em 1 semana. Tipo... Você pega livros de produtores do Michael, às vezes o Michael ficava 1 semana numa introdução de música, que eu também não consigo imaginar o que é essa pira, mas ok. Mas isso não é meio chato pra quem trabalha com ele, o nível de perfeccionismo, assim, tipo, cara, ainda não é isso que eu quero, não é isso que tá na minha cabeça. E o Michael também não sabia tocar nenhum instrumento. Não, ele não tocava, tinha um lance do beatbox. Era no beatbox e ele é muito na boca, assim. Ele fazia isso. Mas é engraçado, porque quando você fala com todo mundo que trabalhou com ele, todo mundo vê isso como uma qualidade que colocava ele anos-luz à frente dos demais. Sabe? Se você chegar pro o diretor musical da banda, a gente se conheceu ano passado, fez show junto, porque ele era diretor musical da banda, co-diretor musical, porque lá fora é um universo totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui. O co-diretor musical, ele monta a banda começa a ensaiar, quando a banda já tá engrenada, vem o diretor. Porque o diretor normalmente é um cara que tem menos tempo, cachê mais caro, então ele vem. Quando esse cara montava a banda, por que eu comecei a falar isso mesmo? Desculpa. Por que eu... do perfeccionismo, verdade. Perfeccionismo. Aí, tá vendo? É foda. Eu também. Aí ele pega e fala que, tipo assim, ele é um cara que... Ele dividiu muita coisa com a gente. E aí ele fala que os ensaios eram
tensos. Hum. Mas era muito prazeroso. Porque ele fala, ele fala, não tinha como você se sentar com eram os melhores músicos do mundo, os melhores técnicos, o Michael, não tem como você ficar ali, tudo bem. Às vezes, ele falou, tinha vezes, cara, que a gente passava o show de ponta a ponta, tipo, 3 vezes seguido. E ele falou, mas não tinha como você não sair e falar, caraca, pô, eu aprendi muito. Porque no disco você tem lá alguma coisa da música acontecendo e você tem e aí você fala, pô, quando isso for pro show, isso não vai funcionar igual. Então a gente vai ter que somar alguma coisa com esse clap, a gente vai ter que... Algum instrumento que no disco é mais evidente, vamos ter que inverter. Coisas que, tipo, hoje a gente... Não tinha um playback, um VS pra usar. Ah, assim. cara, no início não tinha nada, né? Mas E a mesmo galera quando fala eles passaram, isso, né? quando eles passaram a ter, isso também é uma coisa muito legal, quando eles passaram a ter os versos e tudo mais, eles também faziam manipulações, porque eles entendiam que pegar o verso do estúdio e jogar no estádio não ia dar certo. E isso é uma coisa que a gente tá falando de anos 80. E hoje, a gente tem artista hoje que não tem essa preocupação. Então você fala, cara, será que ele era perfeccionista ou será que ele era um cara que falava, não, eu tenho que... Porque eu não sei, eu acho que é isso, a escolha da vida, sabe? Tipo, meu, eu escolhi viver disso, eu tenho que, sei lá, viver, matar e morrer por isso. Eu quero que as pessoas saiam daqui e falem, eu nunca vi um negócio desse. Aquilo é sua vida, né? Mas cara. rapidão, tipo, quando você tava falando das revoluções que ele fez no mundo, você citou um ponto. Mas, tipo, o que eu visualizo, assim, no sentido do... Quando eu olho pro We Are The World, quando eu olho pra essas músicas mais, tipo, Man in the Mirror, quando eu olho pra Will You Be There, quando eu olho pra, deixa eu ver... We Are The World, já falei, né? Surf Song, tem um monte. Todas essas músicas, cara, quando eu olho... Exatamente. Nossa, Surf Song é triste pra caramba. Quando eu era criança, só de assistir o clipe eu já começava a chorar. Assim. Cara, mas assim, quando você olha pra essas músicas, você pensa, esse cara realmente modificou o planeta. E é um lance bizarro, porque ainda tem gente que gosta de classificar isso como uma coisa cafona. Porque é meio gospel, assim, né? É meio gospel, e assim, o que acontece? Todas essas músicas que você falou, com exceção de We Are The World, né? We Are The World foi um single e tal, mas todas essas outras músicas, elas, se dependesse da gravadora, não entravam no disco. Porque eles falam, cara, é um disco pop, a pessoa quer ver você cantar Hey Pretty Baby, a pessoa quer ver você... Who's Bad? A pessoa não quer ver você cantar Cure o Mundo, não quer. E o Michael brigava com isso. Então era um lance muito dele. Porque ele entendia que, tipo, pelo menos nas palavras dele, ele entendia que ele tinha que entregar alguma coisa além. O entretenimento, ele é entretenimento. Todo cantor que se preze e faz minimamente bem, ele é o que ele tá fazendo. Ele queria deixar alguma coisa além disso como entretenimento. E esse lance que você falou de ouvir a música, no livro do Bruce Swedin, ele fala, o engenheiro de som fala que era um lance que o Michael tinha de criar um ambiente cinematográfico para os ouvidos. Uau. Então ele falava que às vezes era trabalhar em layers, em camadas. Era trabalhar em camadas com sons que o público não vai ouvir. Então eles tinham a questão musical, aí eles vinham com toda aquela questão harmônica e eles faziam depois uma série de testes de sons. Tipo porque cacos, assim. Cacos, cara, tem caco, tem som de natureza, né? tem chave caindo em Folha, cerâmica. né? É o folha, né? E aí, tipo, ele pega e fala que ele queria justamente que as pessoas, quando iniciasse a música, ele queria que antes de que o vocal dele entrasse, as pessoas entendessem que elas estão numa floresta. Da mesma forma, quando você escuta Jam ou outras canções, Why You Wanna Trip On Me, Scream, você fala, eu estou dentro de uma fábrica. Smooth Criminal é uma música que é totalmente... Ele fala... Ela é classificada como a primeira música cinematográfica, assim, no sentido de que antes da música em si começar, você já tem uma antecipação do coração batendo, uma respiração ofegante, e aí você tem um instrumental que vem chegando e explode, e aí você fala, cara... Então, tipo, esse tipo de coisa que infelizmente a música perdeu, né? A música hoje você tem, cara, 20 segundos, 30, você tem o primeiro hook pra você já... Senão a pessoa pula. É uma pena, mas... Dentro disso aí que você tá falando, dessa coisa mais da atualidade aí... Calma aí. Eu sei que você quer muito falar, agora é a sua pergunta, mas eu tô com a garganta seca aqui, cara. Gente, ainda mais com um bolinho. Pelo amor de Deus. Manda o suco. Vem com a gente. Você quer fazer aquela transiçãozinha?
Não, eu quero já ir conversando, mano. Hoje não dá tempo para a mágica. Vocês querem mais bolo? Eu quero, mano. O meu tá aqui ainda, nem comi. Chegou, não, vou servir dessa vez. Eu posso não querer mais ou é ingratidão? Não, pode. Eu que sou guloso, mano. Você tava falando aí. Eu vou pôr o meu aqui, ó. Voltando pra atualidade, time. Ah. Tá curtindo o suco? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, curte. E @vendesuco em todas as redes sociais.